Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos ver como achar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Então na aula passada a gente aprendeu a determinar a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Então aqui eu trouxe dois casos para a gente relembrar. Ó. Por exemplo, 0,888, o truque foi montar uma equaçãozinha, chamar esse 0,888 e assim por diante de x, certo? E aí a gente multiplicou os dois lados da equação por 10, aí ficou 10x é igual a 8,8888. E aí com isso, com essas duas equações, a gente subtraiu as duas equações. E aí a gente só conseguiu achar o valor de x porque a gente conseguiu cancelar as partes decimais aqui, ó. Perceba que tudo que tem depois da vírgula é igual a tudo que tem depois da vírgula nesse número aqui também. Então, esse cancela com esse, fica só a parte inteira, a gente conseguiu resolver. No item D e em outros itens, a gente teve que não só multiplicar por 10, né? A gente teve que multiplicar por 100 ou por 1000. Então, a gente tem que dar uma olhada no número que está ali, fazer uma leitura e ver qual é o número que a gente tem que multiplicar. Então, como essa dízima periódica é simples, tem dois algarismos no período, 0 e 9, a gente teve que multiplicar por 100 para a vírgula avançar duas casas, e aí avançando duas casas, a parte decimal ficou exatamente igual à parte decimal. Aí sim, ó, só deu certo porque as partes decimais ficaram iguais e a gente conseguiu cancelar quando subtraiu as duas equações. Então a gente só consegue usar essa técnica quando as partes decimais são iguais, certo? Isso vai ser importante para a aula de hoje. Então vamos para o exercício da aula de hoje. Ó. Determine a fração geratriz das dízimas periódicas compostas a seguir. Então lembrando, essa é uma dízima periódica composta porque tem uma parte não periódica, que ó, depois da vírgula tem esse 4, que é um algarismo que não se repete, que não faz parte do período. Bom, mas a técnica é parecida. Ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número, 0,422222, assim por diante, e chamar de x. Né? Então vamos tentar fazer o seguinte, ó, vamos multiplicar por 10. Quando a gente multiplica por 10, fica 10x é igual a 4,22222 e assim por diante. Então perceba que isso foi bom, mas não foi suficiente, né? Foi bom por quê? Porque depois da vírgula ficou apenas o período agora, ó. Ficou depois da vírgula só a parte que repete, 22222. Mas só isso aqui não é suficiente, ó, porque a equação original não tem a mesma parte decimal aqui. Esse número não tem a mesma parte decimal do que o do novo, da nova equação. Então ainda não consigo cancelar subtraindo as duas equações. Então o truquezinho vai ser o seguinte, agora que a gente tem essa, agora a gente vai pegar a equação original e multiplicar ela por 100. Multiplicando por 100, a vírgula vai andar duas casas, né? Multiplicando o lado esquerdo por 100 vai ficar 100x, e multiplicando o lado direito por 100, ó, a vírgula anda duas casas, fica 42,22222 e assim por diante. A gente tem três equações, ó. Só que dessas três equações, só duas interessam para a gente, ó, que só essas duas equações de baixo, a parte decimal é exatamente a mesma. A primeira não tem a mesma parte decimal das de baixo. Então, a gente não vai usar essa primeira equação, a gente vai usar só as duas equações de baixo. Então, olhando as duas equações como um sisteminha, ó, perceba que aqui tem a mesma parte decimal, né? Então, a gente vai subtrair as duas equações, a equação de baixo menos a equação de cima. Fazendo 100x menos 10x dá 90x, e subtraindo aqui os membros da direita dessas duas equações, a parte decimal é exatamente igual, vai cancelar as partes decimais. Então, sobra só fazer 42 menos 4, que dá 38. E aí, 90x é igual a 38, é só resolver essa equaçãozinha simples aqui, ó. Passo 90 dividindo, vai ficar que x é igual a 38 sobre 90. Então, 38 sobre 90 é uma fração geratriz dessa dízima periódica, só que não é irredutível, né? Dá para simplificar essa fração. Simplificando em cima e embaixo por 2, vai ficar x é igual a 19 sobre 45. Então você pode inclusive conferir, ó, se tiver uma calculadora aí perto de você, se você fizer 19 dividido por 45, vai dar exatamente essa dízima periódica aí, certo? Então essa é a dízima periódica irredutível, não, essa é a fração geratriz irredutível dessa dízima periódica. Agora no item B, ó, muito parecido a 0,833333. Então chama de x, essa dízima periódica, multiplica por 10. Multiplicando por 10 vai ficar 10x. Multiplicando o lado direito por 10, a vírgula vai avançar uma casa. Vai ficar 8,33333333. Bom, de novo, ó, isso foi bom, porque depois da vírgula só tem o período, só que não foi suficiente ainda, porque ó, não tem a mesma parte decimal que o de cima, aqui tem um 8. Ó. Então, para ajustar isso, a gente vai pegar a equação original e agora multiplicar por 100.
Multiplicando por 100, o lado esquerdo vai ficar 100x, e o lado direito, a vírgula tem que avançar agora duas casas. Então, vai ficar 83,33333. Então, agora deu certo, né? Ó, dessas três equações, olha para as duas equações de baixo. Um número aqui, a dízima periódica, tem a mesma parte decimal nas duas equações. Então, quando a gente subtrair os dois, a gente vai conseguir cancelar a parte periódica, certo? Então, vamos utilizar só as duas equações de baixo. Subtraindo as duas equações, fazendo a equação de baixo menos a equação de cima, 100x menos 10x dá 90x. E subtraindo aqui, ó, as partes decimais cancelam, faça só a continha com as partes inteiras. 83 menos 8 dá 75. E aí, resolvendo a equação, ó, passo 90 dividindo, 75 sobre 90, dá para simplificar por 5, vai dar 15 sobre 18, que dá para simplificar de novo, né? Ó, dá para simplificar por 3, em cima e embaixo vai ficar x é igual a 5 sextos. Então, todas essas frações são frações geratrizes dessa dízima periódica aqui, ó, certo? Só que os 5 sextos é a fração irredutível, tá? Então, sempre simplifique ao máximo as frações até encontrar a fração irredutível. Agora na letra C, ó, vai ter uma novidadezinha, ó. A gente tem o número 0,836363636 e assim por diante. Bom, o começo vai ser igual, ó. A gente vai chamar essa dízima de x. Multiplicando, ó, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar por 10. Vai ficar 10x é igual a 8,363636. E aí, de novo, ó, foi bom, mas não foi suficiente ainda. Por quê? Depois da vírgula tem só o período, ó, 36, 36, 36 e assim por diante. Mas não ficou com a mesma parte decimal da equação original aqui, ó. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que conseguir outra equação. Só que nesse caso, ó, perceba que não vai ser suficiente multiplicar por 100 também. Ó. Se a gente multiplicar por 100, a vírgula vai vir parar aqui, ó, entre o 3 e o 6. E a parte decimal da nova equação vai ficar 636363, que não vai ficar igual a nenhuma das duas anteriores. Ó. Então aqui o truquezinho é avançar, em vez de duas casas, avançar três casas, ó, para que a parte decimal fique exatamente igual a essa. Então, para avançar três casas, a gente tem que multiplicar por 1000. Então, multiplicando por 1000, vai ficar 1000x do lado esquerdo, e do lado direito, ó, vai ficar 836,363636 e assim por diante. Ó. Agora sim, ó, perceba que as partes decimais são exatamente iguais. Agora, a gente vai usar essas duas equações de baixo, né, que tem a mesma parte decimal. Então, olhando elas como um sisteminha, subtraindo a equação de baixo pela equação de cima, vai ficar 10.000 menos 10, vai ficar 990x, e 836 menos 8 dá 828. A parte decimal é cancelada, como queríamos que acontecesse, né? E aí, então, ó, resolvendo essa equação, passo 990 dividindo, vai ficar 828 sobre 990. Dá para simplificar em cima e embaixo por 2. Vai ficar 414 sobre 495. E dá para simplificar de novo, né, por 9. Simplificando por 9, vai ficar que x é 46 sobre 55, que não dá para simplificar mais. Então, essa é a fração irredutível. Bom, agora na letra D, temos que determinar a fração geratriz dessa dízima, que vai ser um pouquinho diferente. Ó. Primeiro, vamos chamar de x. Agora, ó, perceba que multiplicar isso daqui por 10 não vai adiantar, né? Por quê? Se a gente multiplicar por 10, a vírgula vai parar aqui. E ainda vai ter um algarismo depois da vírgula que não faz parte do período. Então, em vez de começar multiplicando por 10, a gente vai ter que começar já multiplicando por 1000. Ó. Por 1000 não, por 100, desculpa. Multiplicando por 100 vai ficar 100x é igual a 51,33333. Ó. Então, foi bom isso, né? Por quê? Depois da vírgula só tem o período. Mas ainda não foi suficiente, porque essas duas equações não têm a mesma parte decimal, né? Depois da vírgula é diferente nos dois casos aqui. Então, para arrumar isso, ó, como só tem um algarismo depois no período, a gente vai ter que multiplicar agora a primeira equação por 1000. A vírgula vai andar 3 casas, vai ficar 1000x é igual a 513,33333. Agora sim, essas duas equações aqui de baixo são boas, ó. Depois da vírgula tem a mesma parte decimal, né? Tem os mesmos algarismos. Então, olhando essas duas equações como um sisteminha, fazendo a equação de baixo menos a equação de cima, vai ficar 1000 menos 100 dá 900x, 513 menos 51 dá 462, e a parte decimal é cancelada.
Passo 900 dividindo, vai ficar que x é 462 sobre 900. Simplificando por 2, vai dar 231 sobre 450. Dá para simplificar por 3, vai ficar que x é 77 sobre 150. Beleza, pessoal? Valeu!